Fala assim comigo, Deus, repete comigo, queridos, Deus tem uma palavra para o meu coração. Você acredita agora no que você falou? Eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Amém, queridos? Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Pai, eu quero pedir que o Senhor fale conosco, em mais este momento, desde a leitura da Tua palavra, e me use para comunicar aquilo que o Senhor quer falar ao coração dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Senhor, que a gente possa sair daqui edificado, fortalecido. Aqueles que vieram aqui estão precisando de uma cura, eu peço que o Senhor cure. Aqueles que estão precisando de uma resposta, eu peço que o Senhor dê a resposta necessária. Aqueles que estão precisando ser fortalecidos, fortalece eles. Aqueles que entraram aqui abatidos, desanimados ou desesperançados, Pai, renova o seu ânimo, renova a sua esperança. Pai, age nas nossas vidas, pelo poder do Teu Espírito Santo, age em nós, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus vivo e poderoso, que operou, Pai, no passado, mas o Senhor continua operando até os dias de hoje, e certamente irá continuar operando. Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, ajuda-nos agora, Senhor, a tomar posse, a crer na Tua palavra, nas Tuas promessas, em nome de Jesus, e que o Senhor possa nos abençoar grandemente, possamos sair daqui abençoados, para a glória do Teu santo nome, amém e amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Amém? Até aqui, queridos. Glória a Deus. Baseado nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que fala sobre vitória. Se tem algo que todos nós desejamos, queridos, todos nós desejamos é sermos pessoas vitoriosas. Verdade ou não é? Ninguém aqui quer andar em derrota. Tem alguém aqui que quer ser um derrotado na vida? Ergue a sua mão aí, deixa eu ver. Para nós orarmos por você. Todos nós desejamos ser pessoas vitoriosas. Andar em vitória. Profissionalmente, familiar, casamento, finanças, ministério, seja a área que você imaginar aí, nos relacionamentos, a gente quer ser pessoas vitoriosas, queremos, desejamos ser pessoas vitoriosas, amém? Você deseja isso, querido? Eu tenho uma boa notícia para você, a boa notícia é, Romanos capítulo 8, verso 37, que você conhece, diz que em Cristo Jesus, nós não vamos ser, nós já somos mais que vencedores. Novamente, nós não vamos ser, em Cristo Jesus, nós já somos mais que vencedores. Amém, amados? Para vocês que estão me ouvindo tanto aqui quanto online, eu quero dizer para você, queridos, porventura você tem andado em derrota. Você tem andado uma vida que você não tem visto vitória. Então eu quero já dar até essa orientação para você, e você ainda não reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador?
Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, eu quero dizer para você, deixa Jesus ser o dono da sua vida. Deixa Ele entrar no barco, deixa Ele começar a dirigir a sua vida. E eu tenho certeza, queridos, que você vai ser uma pessoa vitoriosa. Sabe por quê? Essa é a vontade de Deus. Nós acabamos de celebrar aqui a ceia do Senhor. Cristo não morreu naquela cruz para que nós sejamos pessoas derrotadas. É claro que o principal prêmio que nós temos e almejamos é um dia estarmos com Ele na eternidade. Mas Cristo não morreu na cruz só para que nós venhamos ter a vida eterna, que é o principal, sim. Mas para que aqui ainda nós sejamos pessoas frutíferas. Para que nós sejamos pessoas vitoriosas. Nós ouvimos aqui alguns minutos atrás no Tadel, que a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas frutíferas. Evangelho de João capítulo 15, verso 8 diz que Deus é glorificado quando nós somos pessoas frutíferas, quando nós damos muitos frutos. João 10, se eu não me engano também, fala que Ele veio para nos dar uma vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância, Ele não está falando de eternidade. Na eternidade nós sabemos que nós vamos eternamente lá, não tem mais enfermidade, dor, tristeza, nós sabemos disso. Essa vida abundante é aqui ainda. Deus quer que o seu povo ande em vitória. Deus quer que você seja uma pessoa vitoriosa e ande em vitória, que você seja um vencedor. E Ele pagou um preço alto por isso. O preço que Cristo pagou naquela cruz foi alto. Às vezes as pessoas falam, a salvação é de graça. Realmente, é de graça. É pela graça. É só crermos em Cristo Jesus e nos rendemos. Mas não é de graça, porque foi pago um preço. Preço de sangue, preço alto na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância, para que nós não venhamos andar como derrotados, nós não venhamos andar aí, perdedores. Você não é um perdedor, eu não sou um perdedor, mas em Cristo a palavra diz que nós somos mais que vencedores, amém? E é essa palavra que eu quero comunicar ao seu coração nessa noite, até baseado nesse texto. Eu quero compartilhar uma palavra com o tema, vencendo pela palavra. Vencendo pela palavra. E você vai entender o porquê do tema. E eu aprendi algo quando se diz mais que vencedores, quando se diz respeito a sermos mais que vencedores, queridos. É porque nós não só vencemos, mas o povo de Deus, ele não só vence as lutas, as adversidades que surgem. Porque se somos vencedores, é sinônimo também que nós vamos enfrentar dificuldades, enfrentar lutas, enfrentar tribulações, enfrentar inimigos, enfrentar gigantes. Vamos enfrentar, mas somos mais que vencedores. Agora, por que mais que vencedor, pastor? Porque nós não só passamos e vencemos essa situação, mas nós saímos dessas lutas, dessas adversidades, nós vencemos esses gigantes e nós saímos disso pessoas melhores, pessoas mais fortes, mais robustas, pessoas mais maduras. Então não só vencemos o problema, nós saímos dessa situação melhor, pessoas melhores do que entramos. Amém, queridos? E eu falei aqui, pessoas que de repente têm se sentido e têm andado em derrota na sua vida, e às vezes a causa pode ser porque Jesus ainda não entrou nesse barco, Jesus ainda não é o seu dono, por isso você tem levado uma vida de derrota. Mas de repente você pode me perguntar, pastor, mas eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu já pertenço a Cristo. E de verdade, pastor, parece que eu tenho esse mais que vencedor, que o senhor está falando, parece que isso não tem sido uma realidade na minha vida. Parece que não tem dado certo nas finanças, parece que não tem dado certo no casamento, parece que não tem dado certo nos relacionamentos, parece que não tem dado certo no ministério. Parece que as coisas não rompem, pastor. Eu entendo, a palavra diz, o senhor acabou de ler, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, mas de verdade, parece que eu não tenho vivido isso. Parece que essa realidade não é a realidade da minha vida. Por quê, pastor? Eu vou tentar ver algumas coisas com vocês aqui nesse texto. Esse texto nos traz luz sobre algumas questões, claro que tem muito mais, mas eu quero que você preste atenção em algumas coisas que esse texto fala e nos ensina. Amém? Amados, nesse texto aqui, a gente vê que Pedro e os outros pescadores, eles se esforçaram a noite inteira e não pegaram nada.
não tiveram o resultado, nem os frutos que eles desejavam. Amém, amados? E se a gente for ver, nós sabemos que eram pescadores. Era a profissão deles. Com certeza, eles eram experientes na pesca. E ficaram a noite inteira, mas como diz o ditado, o mar não estava para peixe. Não pegaram nada. Pescadores experientes que trabalhavam, viviam disso. Amém? Não estavam ali só por hobby, não. Mas tiveram um esforço. Se esforçaram a noite inteira, mas não tiveram resultados. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja assim na sua vida, ou em algumas das áreas da sua vida, você possa estar se sentindo assim. Pastor, eu tenho me esforçado. Eu tenho me dedicado. Eu tenho sido sincero. De verdade, pastor, eu tenho me dedicado. O que eu tenho aprendido, eu tenho me dedicado e eu tenho sido esforçado e sincero. Mas eu estou como esses pescadores, eu não tenho visto o resultado. Eu não tenho visto fruto. Eu tenho me esforçado, mas eu não tenho conseguido melhorar na minha vida profissional. Eu não tenho conseguido melhorar como pai, como esposo, como esposa. Parece que eu não tenho visto resposta às minhas orações. Eu não tenho visto resposta, às vezes, no meu ministério. Eu não tenho visto crescer, às vezes, como eu gostaria que estivesse crescendo. Mas eu tenho me esforçado, pastor. Eu tenho me dedicado, né? Mas eu não tenho visto resposta como um discípulo, como um servo de Deus. Parece que eu estou na mesmice, parece que eu não estou rompendo, parece que eu não estou crescendo, parece que não está avançando, né? Mas eu tenho me esforçado, pastor. Talvez você possa estar dessa maneira, como esses discípulos, que têm se esforçado, mas não têm visto o resultado. E o que é que acontece, queridos? Quando às vezes a gente tem se esforçado, tem sido sincero, mas não tem visto os devidos frutos que a gente deseja ver na nossa vida. Às vezes a gente pode deixar aí, a gente pode se abater pelo desânimo. É verdade ou não é? A gente pode se deixar abater pelo desânimo, por não estar vendo os devidos resultados, né? Talvez você não esteja entendendo por que não tem obtido vitórias em áreas da sua vida, resposta às suas orações. Mas dentro disso, a primeira verdade que eu quero comunicar ao seu coração, queridos: a abundância de Deus e as suas promessas, ela vem sobre as nossas vidas quando nós seguimos a direção da sua palavra. Eu quero que você veja o verso 4 comigo. Olha o verso 4 de Lucas 5. Diz assim: verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá por onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Se a gente for olhar de maneira natural, de forma humana, queridos, e aqui eu quero que você atente para isso, pode parecer bobagem. Os caras eram experientes na arte da pesca. Eram pescadores, viviam daquilo. A noite inteira tentaram pegar peixe e não pegaram. Mas aí Jesus chega para eles, depois de Jesus pegar o barco e ensinar, fala: ó, negócio é o seguinte, pega o barco de vocês, vão para onde as águas são mais profundas e, de novo, lancem as redes para a pesca. Lancem as redes para a pesca. E aí, queridos, Simão pega e responde: Senhor, a gente se esforçou a noite inteira, não pegamos nada. Mas, porque é o Senhor que está dizendo, a gente vai fazer. A gente vai voltar e vai lançar as redes. E aí eles voltaram, queridos, nós lemos o texto aqui, lançaram as redes e pegaram uma grande quantidade de peixes que precisaram até de ajuda. O que é que eu quero comunicar ao seu coração aqui, queridos? Às vezes nós estamos nos esforçando, muito tempo você tem sido esforçado, tem tido boa vontade, tem sido sincero, mas às vezes está faltando uma direção. Aqui eles voltaram novamente para a pesca. Agora, qual que foi a diferença?
Quero que você fale comigo. Você que está aqui, pessoal em casa não dá para participar. Você que está aqui, eu quero que você fale. Qual foi a diferença deles não terem pegado peixe e agora eles voltaram e pegaram uma grande quantidade de peixe? O que teve de diferente? Fala para mim, queridos. Participa comigo aqui. Hã? Direção do quê? De quem? A grande diferença é que agora eles voltaram para pescar, se esforçaram, mas agora eles voltaram direcionados pela palavra de Jesus. A grande direção que eles não estavam agora só se esforçando, que a gente tem que se esforçar. Eu não sei se foi semana passada que eu falei algo que tem muita gente também no reino de Deus, que não vive o melhor de Deus, não desfruta da abundância de Deus, porque não se esforça. Foi semana passada, né? Porque fica esperando literalmente cair na sua boca. E nós vimos semana passada que mesmo quando Deus mandava o pão do céu, a provisão, eles tinham que sair cedinho para recolher e fazer. Então há um esforço. E tem gente que não quer ter nenhum tipo de esforço para viver a abundância de Deus. Então tem um esforço. Mas aqui não. Aqui eles se esforçaram. Mas a grande diferença, queridos, quando eles tiveram resultado e fruto, foi porque agora os esforços deles estavam direcionados pela palavra. E aqui eu quero dizer para vocês, queridos, muitas vezes a gente pode estar sendo sincero, com o coração, com a motivação correta, se esforçando muito, seja trabalho, seja família, a área que for, mas às vezes você não está sobre uma direção. E a grande diferença é quando nós estamos fazendo, mas direcionados pela palavra de Deus. Amém, amados? Então o que nós precisamos é ser direcionados pela palavra de Deus. Apesar de termos a promessa de uma vida abundante em Deus, às vezes a gente pode estar andando em derrota, em sofrimento, às vezes por não conhecer a sua palavra, por não conhecer a sua promessa, ou às vezes por não estarmos dando crédito a ela. Lembra daqueles espias que não entraram na terra prometida, que mana leite e mel, ou seja, não desfrutaram de abundância? Só entrou Josué e Caleb. Qual que foi a diferença? Josué e Caleb, apesar dos gigantes, eles creram. E aqueles 10 espias não acreditaram, eles preferiram olhar para os gigantes, para as dificuldades. Agora Josué e Caleb preferiram olhar para as promessas de Deus, e que o Deus poderoso era poderoso para dar vitória a eles. Amém? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas podem não estar desfrutando, porque desconhecem as promessas de Deus. Às vezes está vivendo um casamento destruído, porque não conhece o que a Bíblia diz a respeito de casamento, não toma posse daquela palavra, e por isso o seu casamento está destruído. Às vezes está vivendo uma vida financeira derrotada, porque não conhece o que a Bíblia diz a respeito da vida financeira, não toma posse daquilo e por isso não tem desfrutado uma vida financeira abençoada. Porque não é só conhecer, é se apropriar daquilo. Não só isso, tem algumas outras coisas que nós vamos ver aqui. Oséias 4:6, a palavra de Deus diz assim: o meu povo perece, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque muitas vezes, queridos, às vezes as pessoas estão na igreja, mas tem muitas coisas que elas não conhecem a direção de Deus para a sua vida, não conhecem. Às vezes em áreas específicas, elas não têm o conhecimento do que é que Deus quer dela, tem para ela naquilo. Ou direcionamentos específicos que Deus tem para ela. E por isso não está vivendo uma abundância, porque não tem andado sobre a direção da palavra de Deus. Amém, amados? Então uma das verdades é essa abundância de Deus, e as suas promessas ela vai vir quando a gente anda direcionado pela palavra. Parabéns que você tem se esforçado, parabéns que você tem sido sincero, parabéns que você está com a motivação correta, parabéns querido, parabéns, só que não é só isso, você precisa ter uma direção, você precisa estar se esforçando direcionado pela palavra, amém? Eu já preguei aqui diversas vezes sobre isso, até as nossas orações precisam ser direcionadas, precisam ser pautadas pela palavra, porque nós obtemos vitória numa vida de oração. Mas lembra aquele texto que eu sempre cito aqui, 1 João, capítulo 5,
Verso 14, verso 15, esta é a confiança que nós temos quando nós nos aproximamos de Deus, que se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele me ouve. E se eu sei que Ele está me ouvindo, eu tenho certeza que eu vou receber de Deus o que eu tenho pedido. Agora, como é que eu vou saber que a minha oração está de acordo com a vontade dEle? Se eu não conheço a sua palavra, se eu não conheço as suas promessas. Então tem muita gente que pode estar sendo sincera, esforçada, orando a Deus, buscando em oração, sendo fervoroso em oração, clamando a Deus, mas está clamando algo que não está de acordo com a palavra. E a palavra diz que a certeza de eu receber de Deus é quando eu oro em conformidade com a sua vontade. Quando eu oro em conformidade com a sua palavra. Aí é certeza que eu vou receber de Deus. Quando eu falo sobre isso, eu sempre me lembro também do texto de Daniel, se eu não me engano, acho que capítulo 8 ou capítulo 9, onde diz que Daniel, depois de examinar as escrituras, ele compreendeu que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, e aí então ele se voltou para Deus e começou a orar. Mas antes de orar, Daniel examinou as escrituras, para ver qual era a vontade de Deus. Depois que ele examinou, compreendeu a vontade de Deus, aí ele começou a orar. Então, queridos, não se esforce inutilmente, não gaste energia inutilmente, mas tenha certeza de qual a direção de Deus para a sua vida, e aí você venha empreender os seus esforços direcionados pela palavra de Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Jeremias 1,12, a palavra de Deus diz, eu velo, Deus diz que Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Se você está direcionado pela palavra de Deus, queridos, pode ter certeza que vai acontecer. Mas muitos podem não estar vivendo melhor porque não têm tido uma direção. Não têm se esforçado, direcionado pela palavra, como fizeram esses pescadores e obtiveram os resultados e os frutos desejados. Amém? Segundo lugar, segunda verdade que eu quero comunicar ao seu coração. A obediência à palavra deve ser completa. Quero que você olhe no versículo 4 comigo. Verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Jesus, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Amém, queridos? O que é que eu vejo nesse texto? Jesus, quando acabou de ensinar, falou para Simão, vão para onde as águas são mais fundas, e ali vocês lancem a rede para a pesca. O que é que eu aprendo aqui, quero comunicar ao seu coração? Você recebeu uma direção, e para termos os frutos e os resultados desejados, a gente precisa andar, obedecer essa direção. Só que a obediência, ela precisa ser completa. Ela não pode ser parcial. Aqui Jesus deu uma direção, vão para onde as águas são profundas, mais fundas, e ali lancem as redes. Eu acredito que eles não teriam os frutos desejados se eles tivessem obedecido em partes. Entraram no barco e falaram, Jesus falou para a gente voltar a pescar, vamos pegar, vamos lançar a rede aqui mesmo, que se é de Deus vai pegar. Não, vão para onde as águas são mais profundas, ou seja, obedeça completamente. Eu acredito que se eles não tivessem ido aonde Jesus direcionou, vá para onde as águas são mais profundas, eles não teriam tido o mesmo resultado. O que é que eu comunico ao seu coração com isso, queridos? Não basta a gente obedecer, a gente precisa obedecer completamente. Aliás, eu aprendi que obedecer parcialmente não é obediência. Para que seja realmente obediência, a gente precisa obedecer completamente a direção que Deus nos deu. Porque senão às vezes fala, mas eu obedeci, pastor, eu tenho obedecido. Mas às vezes você tem obedecido até certo ponto. Não tem sido totalmente como Jesus mandou. Não tem ido para águas profundas. E aí o resultado não tem vindo. Então obedeça totalmente a direção que Deus tem dado para a sua vida, que Deus tem nos dado. Para que aí venham os frutos desejados. Amém, queridos? Em nome de Jesus.
Eu acredito que assim acontece conosco. Quando a gente obedece parcialmente a palavra, a gente não obtém os resultados desejados. Em terceiro lugar, verso 5. Precisamos fazer uma escolha de não andar sobre as circunstâncias, mas andarmos pela fé na palavra. Olha o verso 5. Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Olha a continuação do texto. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Queridos, nós precisamos escolher não andar pelas circunstâncias, mas andar pelo que diz a palavra, pela direção da palavra de Deus. Fica nítido no texto, Jesus dá uma direção, Simão fala: ó, Senhor, as circunstâncias, tudo está mostrando para a gente que não vamos pegar. A gente tem experiência. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Não vai adiantar voltar lá, entre aspas, né? Mas Simão escolheu não andar por circunstâncias. Simão escolheu não ficar olhando para o natural, mas ele escolheu olhar para a palavra. Ele escolheu acreditar na direção de Deus. Ele escolheu acreditar na palavra de Jesus, mesmo que tudo mostrasse que era loucura, é bobagem, larga de ser bobo, é inútil você fazer isso. Não, se Deus mandou, não é inútil. Se tudo está mostrando que não vai dar, que é o contrário, mas se Deus direcionou, faz, querido. E isso é uma escolha. É uma escolha. Eu quero que você abra um outro texto comigo. Romanos capítulo 4, verso 18 ao verso 21. Romanos 4, do verso 18 ao verso 21. Olha o que diz aí, falando sobre a vida de Abraão. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Olha o que diz aí. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Olha o verso 20. Mesmo assim, diga assim comigo, mesmo assim, mesmo assim. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Olha o que está dizendo o texto. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. O que o texto está dizendo? Abraão, tudo está dizendo para você que o que Deus prometeu não vai acontecer. Você já é de 100 anos de idade. O ventre de Sara já está amortecido. Tudo está dizendo que essa promessa não vai acontecer, Abraão. E o texto diz, mesmo assim. Aliás, antes disso, fala assim, Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, que o ventre de Sara já era amortecido. Ou seja, não está dizendo de você ser um crente bitolado e alienado. Não. Abraão reconheceu a dificuldade. Abraão reconheceu as limitações. Abraão reconheceu que naturalmente aquilo realmente era impossível de acontecer. Ele olhou para as circunstâncias e disse, é verdade. Olhando para as circunstâncias, é verdade. Isso para acontecer o que Deus prometeu, é impossível. Olha o meu corpo. Olha a minha Sara, ela era estéril. Além de estéril, agora já era idosa, né? Mas diz o verso 20, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo com relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Verso 21, eu amo essa palavra, estando plenamente convencido
estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então Abraão, não é que ele ignorou as circunstâncias, mas ele preferiu, e aqui eu quero que você atente para isso, querido, ele preferiu olhar para as promessas ao invés de olhar para as circunstâncias. Ele preferiu olhar para as promessas de Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que ele prometeu. É como ele dissesse: realmente é difícil, eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei de que maneira Deus vai fazer, mas se Ele prometeu, eu creio que vai acontecer. E eu estou plenamente convencido disso. Eu olho para as circunstâncias, legal, tudo diz que não, mas eu prefiro olhar além das circunstâncias. Eu prefiro olhar para as promessas que Deus me fez. O que é que Deus te prometeu? O que é que Deus falou para você? Quais as promessas dele para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para o seu trabalho? O que é que ele direcionou você? Qual a promessa dele para a sua vida? E o que Deus está dizendo para você, para essa noite para você é: prefira olhar para a palavra, filho. Prefira olhar para as promessas. Não é que você vai ignorar as circunstâncias, mas você prefere olhar além. Você prefere acreditar na palavra, crendo como Abraão, que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Amém, queridos? Essa é a grande diferença. E olha o verso 22. Em consequência da postura de Abraão, em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Então eu convido você, creia, escolha andar pela fé na palavra e não pelas circunstâncias. É a fé na palavra, queridos, que traz à existência as coisas que não existem, como diz em Romanos 4,17. E é o ouvir a palavra que gera no nosso coração fé. Romanos 10,17. O ouvir da palavra vai gerando fé. Amém? A palavra entra no coração para produzir fé, mas ela precisa transbordar através dos nossos lábios. Ela precisa ser verbalizada. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, aquele texto que diz: "Cri, por isso falei". Então a gente precisa estar constantemente declarando a palavra. Porque se nós realmente cremos, isso precisa sair da nossa boca. Cri, e se eu cri, eu declaro a palavra. Eu declaro a palavra. Marcos capítulo 11, verso 23. Esse eu quero que você leia comigo. Marcos 11, 23. Olha o que diz: "Eu lhes asseguro, que se alguém disser a este monte", olha como a palavra diz, se alguém fizer o quê? Se alguém fizer o quê? Disser. Você precisa expressar. Se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Então, se alguém disser, se alguém declarar com a sua boca e crer no coração, vai acontecer o que você está dizendo. Se você crer, querido, e você declarar com a sua boca, vai acontecer. Se está direcionado pela palavra, se é a direção de Deus, a circunstância está mostrando que não, mas se você crer e declarar, vai acontecer isso que você está declarando. Amém, queridos? Porque a nossa fé, ela precisa ser verbalizada. Outra coisa, a boca fala do que está cheio o coração. E muitas vezes, se a gente não tem declarado a palavra de Deus, é porque muitas vezes o nosso coração está vazio de palavra. Lá em Mateus 12, 34 diz isso, que a boca fala, sai da nossa boca aquilo que está cheio no nosso coração. E para nós declararmos palavra de fé,
para nós chamarmos à existência o nosso milagre, chamarmos à existência aquilo que nós desejamos, nós precisamos crer e nós precisamos declarar. Mas nós só vamos estar declarando e permanecer declarando se o nosso coração estiver cheio disso. Cheio do quê? Palavra de Deus, promessa de Deus. Amém, amados? A gente precisa aprender a falar, declarar, alinhado com a palavra de Deus. As palavras que saem da nossa boca, queridos, precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Eu gosto de uma frase que George Miller falou, um dos grandes heróis na fé, que viveu de fé. Se você não conhece, procure saber a história de George Miller, que é um homem de fé tremendo. George Miller dizia assim: fé é quando Deus diz algo e eu digo mesmo. Fé é quando Deus diz algo e eu digo mesmo. Ou seja, o que Deus diz, eu digo também. O que Deus fala, eu falo também. O que sai da minha boca está alinhado com o que diz, está alinhado com o que Deus diz. Porque, como diz em Amós 3,3, como vão andar duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Como é que nós andamos junto com Deus? Como é que nós vamos ter essa vida plena e abundante? Como é que nós vamos ter essa vida de vitória que nós já somos em Deus? Mas ela só vai se manifestar quando nós estamos alinhados. Quando os nossos pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus. Quando eu digo aquilo que Deus diz. Quando eu declaro aquilo que Deus declara. Aí eu chamo a existência. Aí eu chamo a existência o que está na palavra. Amém, queridos? Fé é levar a palavra de Deus a sério. Por isso a gente vê, queridos, que uma das maiores armas do diabo é a mentira. Por isso a gente vê que uma das maiores armas do diabo é a mentira. É tentar distorcer a palavra de Deus. Por quê? Assim como a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, a descrença, a incredulidade também vem por ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir aquilo que está desalinhado com a palavra. Então, quando a gente fica dando ouvidos às mentiras e aos enganos do diabo, a palavra, às vezes você está ouvindo até a palavra de forma distorcida, que Satanás é perito para distorcer, e você dá ouvidos a isso, assim vai gerando no seu coração também incredulidade, falta de fé. Assim como a fé vem por ouvir a palavra, a incredulidade também vem pelo ouvir. Ouvir aquilo que está desalinhado com a palavra de Deus. Por isso, novamente, eu quero repetir, uma das maiores armas do diabo é a mentira. É enganar você e eu na nossa mente, para que nós não tomemos posse do que já está aqui, do que já foi conquistado por Deus, e a gente não toma posse, e a gente não se apropria, e aí a gente não leva uma vida de vitória, não leva uma vida frutífera. Não é porque Deus não tem para nós, porque já foi pago, já foi conquistado. Mas se nós não aprendemos a se apropriar, a tomar posse, a pensar como Deus pensa, a falar como Deus fala, a alinhar com Deus, nós não vivemos o que Deus tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Em quarto lugar, no verso 7 de Lucas 5, a nossa obediência também abençoa outras pessoas. Lucas, volta lá comigo, capítulo 5, o verso 7. Diz assim: então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Queridos, quando a gente obedece, e obedece completamente, não parcialmente, quando a gente vai até as águas profundas, e ali a gente lança a rede, eu quero que você guarde algo, não é só a sua vida que é abençoada. A bênção que Deus tem para as nossas vidas, ela transborda. Quando Deus nos abençoa e abençoa a nossa casa, não somos só nós que somos abençoados. Isso transborda para as outras pessoas. Vejam que quando eles obedeceram a direção de Deus, eles
pegaram tal quantidade que eles tiveram que chamar outro barco, que encheram também as suas redes, ou seja, transbordou para outras vidas. Por isso, queridos, peça sim, ore para que Deus te abençoe, ore para que Deus te prospere, como Deus quer, ore para que as bênçãos de Deus sejam sobre as suas vidas, porque quando Deus nos abençoa, não é só para o nosso benefício. Quando somos abençoados por Deus, e nós temos um coração como Deus quer, essas bênçãos vão redundar em outras vidas sendo abençoadas, Tiago. Outras vidas sendo impactadas pelas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Por isso é vontade de Deus que você seja abençoado. É vontade de Deus que você seja frutífero. É vontade de Deus que você prospere. Porque como servos e filhos de Deus, uma vida frutífera, próspera, glorifica a Deus. Abençoa outras vidas. Transborda de maneira que as vidas que estão ao nosso redor são impactadas, são abençoadas também, como nós vimos nesse texto. Amém, amados? E em último lugar, eu quero que você abra em Hebreus capítulo 6, verso 12. Hebreus 6, 12. Talvez você está ouvindo até aqui a mensagem. Eu gosto sempre quando eu estou preparando a mensagem, eu vou meditando e pensando, acredito que é Deus me dá essa maneira de preparar, sempre nas possíveis perguntas e respostas. Porque a nossa intenção até aqui, como quando a gente traz um alimento para a igreja, traz uma mensagem, não é às vezes só apontar a dificuldade ou apontar a ferida, mas dar o remédio. E nessa mensagem faltou algo, até aqui. E de repente você está perguntando aí, pastor, mas eu tenho sido sincero, eu tenho me esforçado, eu tenho seguido a direção da palavra, eu tenho procurado obedecer completamente. Novamente, queridos, presta atenção. Eu tenho feito esses passos. O senhor falou aí que às vezes tem pessoas que não estão desfrutando da vida plena, da vida abundante, porque às vezes não compreendeu, não está na direção, não obedeceu completamente, e às vezes por isso não tem visto, não tem desfrutado ainda os devidos frutos. Mas eu tenho, pastor. O que é que tem acontecido então? Por que é que isso não tem vindo? E eu quero fechar com isso. Hebreus 6, verso 12. Diz assim: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e perseverança herdam as promessas. Não sejam negligentes, mas imitem aqueles. Tenham o mesmo procedimento daqueles que por meio da fé e perseverança herdam as promessas. E eu quero terminar dizendo isso, queridos. Até agora eu falei sobre você ficar firme e acreditar nas promessas de Deus, falando sobre fé. Mas você precisa aliar a perseverança à sua fé. Porque se você tem se esforçado, não é questão de preguiça, de todas as formas, no natural, no espiritual, tem se esforçado, tem buscado ouvir a direção, tem andado na direção de Deus, tem procurado obedecer completamente, e ainda assim não aconteceu, eu quero dizer para você tranquilizar o seu coração nessa noite, queridos, acrescenta a essa fé perseverança. Porque se você tem seguido esse passo, queridos, só espera o tempo certo, que vai acontecer. Muitas vezes agora só está faltando isso, persevera, não desiste, olha para pessoas que perseveraram até acontecer, até chegar a promessa de Deus. Nós demos o exemplo de Abraão aqui, que Abraão, queridos, permaneceu,
e contra toda esperança, em esperança creu. Mas nós sabemos que Abraão demorou 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. Mas diz que ele foi fortalecido, dando glória a Deus. E ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Ele perseverou. E o que a Bíblia nos ensina aqui? Para que a gente olhe para essas pessoas. Para que você olhe para outras pessoas, seus irmãos, pessoas que têm exemplo de vida. Olhe para essas pessoas que não desistiram, que perseveraram e tiveram o seu casamento transformado, tiveram a vida financeira transformada, tiveram o seu ministério transformado, ou seja, em que área for. Por quê? Porque não só creram, mas creram e permaneceram crendo. Até quando, pastor, que eu tenho que crer? Até acontecer. Mas como que eu sei que vai acontecer? 1 João capítulo 5, essa é a confiança que eu tenho, que se eu me aproximar de Deus, e pedir de acordo com a sua vontade, eu tenho certeza que eu vou receber. Então, se está de acordo, se está direcionado pela palavra, queridos, ou a gente crê na palavra, ou a gente não crê. Então, se você tem a certeza que é a palavra, queridos, permanece crendo, persevera, não desiste. Gálatas capítulo 6, verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo nós vamos colher, se não desanimarmos. Então eu quero terminar com esse tópico. Querido, não desanima. Se você tem andado dentro desses passos, se você tem obedecido, se você tem sido esforçado, se você tem seguido completamente, não desista, vai chegar o tempo da colheita. Eu sei que tem tempo que as circunstâncias estão mostrando para a gente, que ao invés de parece que está mais perto, às vezes parece que tem circunstâncias que parece que está mais difícil de acontecer. Você já viveu isso? Ao invés de, pastor, parece que está cada vez mais difícil, parece que está estreitando mais. Parece que ao invés de estar perto a minha bênção, eu olho, parece que está cada vez mais distante. Não olha para as circunstâncias. Olha para a promessa. Porque muitas vezes o inimigo quer usar até essa situação para fazer você desanimar. Lembra quando o povo de Israel estava prestes a serem libertos da escravidão do Egito? Que Moisés foi lá, Moisés e Arão, e falou com eles, o Deus Todo-Poderoso, Deus, né, Ele vai vir em favor de vocês, Ele vai libertar de vocês, vai libertar vocês dessa escravidão. O que é que aconteceu? Eu não sei se vocês se lembram da história. Quando Moisés e Arão vai lá e dá uma palavra, diz que aí que aumentou ainda mais a opressão. Aí Faraó foi lá e oprimiu o povo ainda mais. Eles tinham que produzir a mesma cota de tijolos, porém sem receber palha. Tinham que sair para juntar palha e produzir a mesma cota. A opressão aumentou, de forma que diz o texto, quando você vai ler lá em Êxodo, que diz que eles não estavam conseguindo mais ouvir o que Moisés falava. A opressão era tanta que eles não conseguiam dar mais ouvidos. E às vezes o inimigo quer nos oprimir, fazer tanta pressão, tanta coisa, para que você não dê mais ouvidos à palavra que Deus te deu. Que Ele falou, filho, vai chegar a sua libertação, vai chegar a sua cura, vai chegar a sua mudança. Eu vou fazer, filho, eu vou fazer. E aí parece que a circunstância aperta ainda mais. Mas às vezes, queridos, pode acontecer isso, está apertando ainda mais, mas é porque está próximo de chegar. Está próximo de chegar. Está próximo de acontecer. Eu quero te encorajar nessa noite, que você saia daqui, está próximo de acontecer. Então não sai, persevera, não desiste, continua olhando para a palavra, continua olhando para as promessas, prefira olhar, ao invés de olhar para as circunstâncias. Amém, queridos? Porque Deus criou você, me criou, nos chamou para andarmos em vitória. Você não é um derrotado, você não é um perdedor, você não é um Zé Ninguém. Você foi chamado para glorificar a Deus, você foi chamado para andar em vitória, você foi chamado para dar frutos que glorifiquem a Deus. Essa é a verdade de Deus ao meu e ao seu respeito. O restante é mentira, o restante é engano. E lembra que uma das maiores armas de Satanás é a mentira, para nos parar, para nos fazer voltar atrás, para nos fazer desistir, para que a gente não receba o que Deus
tem para as nossas vidas. E não seja, porque lembra que não é só a bênção de Deus para nós. Porque quando nós formos abençoados, quando chegar a sua bênção, as vidas que estão ao seu redor, queridos, vão ser impactadas também. Amém? Deixa eu convidar você a ficar de pé. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por mais esta palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, e eu peço a Ti que o Senhor nos ajude. Eu sei que em muitas circunstâncias, tempos da nossa vida, as circunstâncias não são favoráveis. Os sentimentos não são favoráveis. As palavras que vêm sobre as nossas vidas não são favoráveis. São às vezes palavras negativas, palavras de derrota, circunstâncias que tudo diz que não. E muitas vezes, Pai, nós podemos nos encontrar nos sentindo como derrotados, perdedores, parecendo que não importa o que a gente faça, parece que as coisas não acontecem, parece que não rompe, parece que andar em vitória, prosperar, é para todo mundo, menos para a gente. Parece que as palavras do Senhor não acontecem, ou parece que nunca chega, Pai, nunca chega a bênção, nunca chega a vitória. Senhor, nos ajuda a tomar posse dessa palavra que nós ouvimos nessa noite, e a continuar crendo nas Tuas promessas, a continuar crendo que vai chegar, em nome de Jesus, e a preferir olhar para a Tua promessa, em nome de Jesus, sabendo que nós já somos mais que vencedores, e que a vitória do Senhor é sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço ao Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de eu despedir vocês aqui, você pode olhar, mas você vai olhar com convicção, tá bom? Você pode olhar para um irmão aí da direita, da esquerda e do fundo, você pode declarar uma palavra de vitória para ele, você pode dizer: meu irmão, você é um vencedor, Deus te chamou para prosperar, Deus te chamou para viver uma vida próspera que vai abençoar outras vidas. Isso aqui eu estou falando, mas o que tiver no seu coração nesse sentido, você pode virar para um, dois irmãos aí, você pode ser um profeta de Deus, você pode deixar Deus usar a sua boca e declarar isso sobre a vida dele. Se você quiser, eu quero fazer um movimento santo aí, pode sair do seu lugar, a gente não está abraçando, não está, mas eu quero que você fale para ele, pode sair do seu lugar, pode falar isso para um irmão, pode ser boca de Deus na vida dele, em nome de Jesus, fala para ele, querido, fala que ele é um vencedor, crie, por isso falei. Fala que Deus chamou ele para prosperar, para avançar. Fala para ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você em casa também, você pode fazer isso, amados? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que é que vai nos separar do Senhor, Pai? Tribulação, angústia, fome, perseguição, perigo, espada, nudez? Nada, Pai, nada. Situação financeira difícil, situação no ministério, enfermidade, o que é que vai nos separar? O que é que vai nos desacreditar? Nada, Pai, nada. Nós cremos que no Senhor nós somos mais que vencedores, e aquele que não poupou o próprio Filho, como é que não vai nos dar juntamente com Ele as demais coisas? Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso nós cremos que somos mais que vencedores, e nós vamos viver, tanto agora, quanto no presente, no futuro, a abundância e a prosperidade que o Senhor conquistou por nós, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer
sobre vocês, queridos, o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para mim, para minha família, para você, para sua casa, para a sua igreja, o seu rosto, e nos conceda a graça, nos conceda a vitória, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos, que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada por Deus, em nome de Jesus.